Senado. O nome dele foi aprovado lá por unanimidade, 26 votos a 0. E a gente vê agora o mercado voltar a discutir esse tema, né? Voltar a falar sobre a mudança de direção, digamos assim, né? A nova presidência do Banco Central que ocorre aí no ano que vem, né? A partir do ano de 2025, o Galípolo deve assumir aí a cadeira de presidente do Banco Central. E eu trouxe aqui na live de hoje, como vocês já conhecem ele, que está sempre aqui nas decisões do Copom, aqui comentando a política monetária, né? Trouxe o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno, economista-chefe da casa, para comentar um pouco sobre esse tema. Tudo bem, Gustavo? Fala, Edu, fala, meu povo. Eu achei que ia encontrá-lo só daqui 45 dias, mas o Edu me antecipou aqui diante de uma notícia bastante importante, que é essa mudança de presidente do Banco Central que teremos aí no dia 1º de janeiro. Perfeito, exatamente. A gente já vinha discutindo isso há bastante tempo, né? A imprensa, todo mundo, né? O mercado já olhava bastante para o Galípolo, as coisas já estavam bem certas. A gente sabia, inclusive, que essa batina geralmente é bem provável de passar, né? Não tinha ninguém achando que ele ia ser barrado, tanto é que a gente viu unanimidade. E agora o mercado volta a discutir o perfil do Galípolo, né? Como é que as coisas ficam assim que ele assumir. Primeiramente, eu queria perguntar para você o que você tem achado das declarações dele, né? Porque ele tem participado de bastante eventos, né? Inclusive um que a gente compareceu lá na Warren, ele falou, né? E ele tem falado para a imprensa bastante, né? Ele tem sido bastante vocal nesses últimos meses. O que você tem achado da postura dele nas falas que ele tem dado? Sem grandes surpresas, eu acho que ele está sendo bastante coerente nas falas, ele não está coerente, não quero o sentido de correto, eu estou dizendo coerente de manter uma narrativa. Ele não está toda hora jogando de um lado para o outro. Ele vem tomando atitudes técnicas, como ele ressaltou aí na própria sabatina hoje, perdão. Ele já voltou para cortar, já voltou para manter e voltou para subir. Ele ressaltou para os senadores que vai manter a postura técnica, condizente ali com a autonomia do Banco Central, disse que vai perseguir a meta de uma forma bastante restrita, 3%, agora eu sempre me banando com essas palavras meio compridas, né? Inequivocadamente, ele vai perseguir a meta. Logo, o mercado reagiu bem, até um pouco as curvas de juros fecharam hoje, de forma marginal, mas fecharam. Eu acho que a aceitação foi boa, ele foi aprovado já, né, em plenário, e de forma assim bastante transparente, o Edu e nossos ouvintes. Ele tem adotado uma postura, acho que bastante condizente aí de seu tecnicismo que necessita para um presidente. Disse também que é importante aquela PEC de autonomia financeira para a instituição, porque sabe que o Banco Central, dado principalmente as mudanças tecnológicas e melhora da infraestrutura, precisa ter recursos e orçamento para investir. Até sugeriu ali que o Pix é 24 horas por dia, tem o Open Finance, vai ter o Drex daqui a pouco, tem gente se aposentando, tem até funcionários que vão para o mercado. Então, é uma pauta que o Roberto Campos Neto vem tentando angariar no Congresso, e o Galípolo deve continuar. Ele foi bem recebido pela oposição e também pelos partidos do governo. Acho que foi bem, assim, sem grandes surpresas. Vamos ver na prática. Acho que essa é só minha vírgula que eu faço aqui, que é na prática, vamos ver como que ele vai lidar. Eu acho que ele vai aprender a ser um presidente do Banco Central, ninguém nasce sabendo. Se a gente estava, né, Edu, naquela conferência, diversos discursos que ele deu, e de certa forma até meio desencontradas alguma hora, porque até ele chegou, não sei se está por no nosso evento que a gente foi, olha, eu falei uma coisa de manhã, mas as pessoas interpretaram errado, estou corrigindo o que eu estou falando. E eu acho que é um pouco do aprendizado, ninguém nasce sabendo, e ele vai entender até o que pode falar, o que não pode falar, mas a princípio, de acordo com ele, não houve e não haverá interferências políticas. Ele ouviu o presidente Lula dizer que ele vai ter liberdade e o governo vai aceitar as decisões. E para finalizar, Edu, né, para não ficar um monólogo, é a decisão de colegiado. A gente são 9 integrantes, 8 mais o presidente, que votam sobre a taxa de juros, não é ele sozinho. Eu sei que o governo vai indicar mais 3 diretores, que a gente vai descobrir nas próximas semanas.
e a gente vai entender como que vai ser a votação entre eles, mas por enquanto a gente não teve grandes dissidências, não. Perfeito. É exatamente esse ponto aí que eu ia citar, né, que você falou das indicações de diretores. Acho que isso que o mercado olhou bastante, né, bateu na tecla, porque eu lembro que quando a gente teve aqueles ruídos lá sobre BC dividido, né, que foi aquela votação específica que ficou um racha, né, que uns diretores indicados pelo atual governo votaram de um jeito e os do antigo governo votaram de outro, teve todo aquele burburinho, o BC meio que perdeu credibilidade, a gente teve uma série de outras coisas, e agora a gente tem essa mudança que é mais relevante dentro da composição do BC, né? Porque o Galípolo entra e, como você falou, tem outros diretores que entram também. O Galípolo, como você bem comentou, já tem adotado uma postura bastante técnica, né? Já tem dado esses discursos. Os temores de a gente ter um novo racha daquele, ou situações análogas, eles estão relativamente pacificados hoje, né? Não é algo que o mercado espera que aconteça novamente. Eu acho que não, tá? E os outros diretores, o Paulo Piketty, eu sempre cito ele, é um grande estudioso, um dos maiores especialistas de inflação, deu aula aí para muito economista importante aqui no país e todos dizem que ele é um cara extremamente conhecedor da inflação e os mecanismos necessários. Outros são diretores do própria carreira do Banco Central, notícias de bastidores que a gente lê aí em diversos sites de notícia mostram que o governo deve indicar 3 diretores sem gerar grandes ruídos, para não gerar volatilidade. Eu acho que eles vão aproveitar esse bom momento, né? Que pô, o Galípolo foi aprovado aí por unanimidade, quase, perdeu de 66 a 5 votos. Eu acho que o governo vai indicar pessoas ali do mesmo perfil técnico. Eu só queria esclarecer, pessoal, aquela dissidência que a gente houve há um tempo atrás, que gerou o racha, com a ata divulgada, a gente entendeu que foi bastante técnico. Numa reunião, até tá aqui, né? A reunião que foi dissidente, na reunião anterior a essa dissidência, os membros acho que tinham indicado que iam cortar 0,5 na seguinte. Chegou na reunião aqui, aí os membros do governo, que foram indicados pelo governo, perdão, falaram: olha, para a gente manter a credibilidade e do que a gente falou, a gente vai cumprir, sem haver esses choques, os que foram indicados pelo governo votaram para seguir o que foi sinalizado na reunião anterior, para manter essa credibilidade nas falas no comunicado. Mas diante de uma piora do cenário, a maioria que foi indicado pelo governo anterior voltou para 0,25. E aí por isso que deu esse racho com o Roberto Campos sendo do voto de Minerva. Mas de novo, era basicamente essa questão técnica de comunicação mesmo, e depois daquilo, pessoal, todo mundo votou de forma unânime, se eu não me engano, não teve nenhuma dissidência depois. E essa alta de juros que deve continuar seguindo nas próximas reuniões, eu acho que vai ser unânime também. Perfeito. E só para a gente fechar o papo, né, você citou essa coisa de citar de o Banco Central seguir o que foi comunicado anteriormente, e o próprio Roberto Campos Neto tem falado bastante sobre guidance, no que ele tem, nas entrevistas que ele tem dado, e ao mesmo tempo, como você bem comentou, né, o Galípolo também tem essa questão de, né, agora ele vai sentar na cadeira, né, ele vai ver que as falas deles têm um peso maior, né, e a gente sabe que o Roberto Campos Neto é relativamente sóbrio, né, ele é bem técnico, dá pra ver isso no Roda Viva que ele participou. Geralmente todas as participações que ele faz em evento, ele tem falas bem sóbrias. Como é que você enxerga essa questão do guidance e do comportamento aí das falas do Galípolo e também, especialmente aí, como é que você enxerga essa questão de como o Banco Central comunica, né? Essa coisa de a gente falar de subir juros no gogó, né? Dos membros falarem sobre condições de política monetária. Eu sou um cara que sempre gosta de ter um guidance para você ancorar melhores expectativas sobre o cenário do Banco Central. Mas diante da grande incerteza que a gente tem ainda com a atividade econômica forte, inflação de serviços, mercado de trabalho robusto, esse câmbio que está ainda em 5,50, o que vai acontecer lá fora, que até quando que os Estados Unidos vai começar a cortar juros, começar não, já está cortando juros, né? Dadas essas volatilidades e incertezas, eu acho que a postura de cautela e não comparar nenhum tipo de guidance, deixar aberto, mas sinalizar que um ciclo de altas começou, isso também dá graus de liberdade para o Banco Central no momento de incerteza.
porque se ele fala que vai subir 0,25 ou 0,5 e aí vem um IPCA super ruim e aí ele vai ter que subir mais do que disse antes, também é ruim. Ou seja, parece que o Banco Central não se anteviu as piores que podem vir do cenário e adotou uma postura muito mais restritiva. Por isso que ele, para ter graus de liberdade, para analisar a evolução dos dados, ele deixa isso em aberto, o que também faz sentido principalmente nesse momento. Estados Unidos, o Fed, adotou essa postura por muito tempo, tá? Eu acho que esse é o ponto. Agora, em relação a subir no gogó, como eu falei, né, o Galípoli vai aprender a ser um presidente do Banco Central. Então, acho que ele vai saber ao longo do tempo como dosar e ser transparente nas decisões e comunicar com o mercado. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Então, obrigadão aí pela sua participação, obrigadão aí por esclarecer o tema que, como eu falei, tá no topo aí do noticiário dessa terça, é o que tá todo mundo comentando. Obrigadão aí por ceder o seu tempo aí para falar com o nosso público, viu? Abraço, viu, Gustavo? Abraço, Edu, abraço aí, pessoal. Voltamos aí na próxima reunião do Copom. Tchau, tchau. Então foi isso que temos aí sobre a sabatina do Galípolo. Como eu adiantei aqui, né, antes de conversar com o Gustavo, ele foi aprovado aí por unanimidade pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E a gente deve ver de fato, né, uma transição